Sim, estamos de MacBook. Eu, como desde sempre usuário Windows, porque resolvi comprar um MacBook, as várias dúvidas em relação a qual modelo escolher, porque tem muito modelo disponível, com certeza. Se você tiver um pouco desavisado, pode acabar adquirindo o modelo errado e de fato ele está dando conta do recado. Mas vamos do princípio. Eu tinha um PC de mesa montado, muito bem montado, bem redondinho. Inclusive aqui no canal tem vídeo sobre ele. Sou bem fã dessa parte de montagem de setup, mas eu precisava de uma máquina adicional, tanto para quando a demanda estava alta, quanto para um apoio. Resumindo, eu precisava de duas máquinas. Primeira hipótese, montar outro PC, mas como eu já tenho um PC de mesa montado, vi a possibilidade de um notebook, né, um PC portátil, porque esse apoio adicional que eu precisaria com o notebook, eu tinha mais opções ainda de uso. No final das contas, não ia ser só uma máquina a mais, ia ser mais uma coisa ali para agregar, que me traria ali um uso diferente. Mas vamos lá, normalmente as ferramentas de uso tem que ser de acordo ali com a sua demanda, né, com o que você está utilizando. Atualmente, como câmera principal, eu utilizo a FX30, essa aqui que está me filmando, e eu prefiro, na verdade, todos os vídeos que eu faço é no formato H265, eu prefiro trabalhar com esse arquivo. E esse arquivo, esse tipo de arquivo H265 com Windows é um pouco meio complicado. Eu já baixei, comprei aqueles codec, AMAS, aquelas extensões, tudo. De jeito nenhum funcionava. Sim, ele funcionava, mas dentro do programa de edição. No caso, eu estava utilizando o Adobe Premiere. Lá funcionava muito bem, inclusive esse tipo de formato, quando você monitorava o desempenho do PC utilizando o H265 versus o H264, a diferença de utilização no H265 era bem menor. O sistema ele usava bem menos no H265, se olhava ali o monitor de quanto estava sendo utilizado de processamento e quanto estava sendo utilizado de placa de vídeo, era bem baixa ali no H265 e no H264 era bem alto, ou seja, precisaria, dependendo do que você está trabalhando, de um PC mais parrudo para trabalhar com a H264, e o H265, o setup que eu tinha, dava e sobrava para arquivos 4K, os arquivos que eu trabalho. Então não tinha comparação, o PC ele ficava bem mais otimizado utilizando o H265 e o arquivo em si, H265, eu acho ele um pouquinho melhor ali. Aí quando você leva aos extremos mesmo, mas em geral eu acho ele melhor de trabalhar e exigia bem menos da máquina, por isso que eu gostava muito dele. E é um formato de arquivo mais novo também, prefiro ele. No caso, essa câmera aqui que está filmando, a FX30, ela dá essa possibilidade de você escolher qual tipo de arquivo você está trabalhando. Por exemplo, a ZV-10, que é uma outra câmera que eu tenho, ela filma só em H264, então não tem essa opção de escolha. Resumindo, H265 e o Windows não vai muito bem. Na verdade, você nem consegue ver o preview quando você está ali no gerenciador de arquivo, você nem consegue ver a thumbzinha do vídeo que você vai trabalhar, você tem que utilizar ali, por exemplo, o Catalyst Browser, você tem que baixar um outro e ele é um pouquinho demorado para abrir. Agora, dentro do software, né, dentro do software de edição, ali era 100%, ali você conseguia ver tudo, o preview, tudo bonitinho, não tinha problema nenhum, era mais na parte de gerenciamento de arquivo. E já tinha um bom tempo já que eu queria migrar para o DaVinci Resolve, saí do Premiere e ir para o DaVinci, por vários motivos, em relação a preço também. Já tinha baixado o DaVinci, mas sempre deixava ele meio de lado, estava bem acostumado ali com aquele hábito do Premiere. E voltando lá para qual notebook comprar, como eu sabia que o sistema iOS, né, o sistema operacional em geral da Apple, ela lidar melhor com o H265, porque todo o formato, por exemplo, os iPhone, quando você grava ali nas resoluções máximas do iPhone, ele sempre vai gravar em H265, então a Apple em si, ela se dá 100% nativa com esse tipo de formato. No caso, eu queria ter essa experiência de ver esse sistema operacional trabalhando com esse tipo de formato. Tá, dito isso, porque do MacBook, como eu já tinha uma experiência legal utilizando o iOS, né, os iPhones, eu estou no iPhone desde o iPhone 7 que eu utilizo o iOS, então para mim é bem satisfatório, assim, sou 100% satisfeito com o uso do iPhone. É um sistema ali que me atende muito bem, e da parte de PC sempre estava no Windows, né? Sempre no Windows, tal, porque era o que mais me atendia. Nunca tinha parado para cogitar mudar de sistema. Como eu precisava de uma máquina a mais, então vamos mesclar esse sistema então. Decidido comprar um MacBook, vamos para as opções. Primeira de todas, como eu queria um PC mais de apoio ali, veio o MacBook M1. Vamos falar só que já estava decidido, depois que eu pesquisei mais a fundo, da linha M para frente, né? Que é os MacBooks de 2020 para frente, que tem todos os chip M. Antes de 2020, para quem não sabe, eles usavam ali os processadores Intel, era basicamente um PC normal, só que com o sistema do macOS. Depois de 2020, com os chips M, daí ficou esse sistema tudo unificado, como se fosse o mesmo sistema que funciona nos telefones, que é tudo junto ali, processamento, placa gráfica, memória RAM, tudo ali meio que junto. A primeira opção, como era o mais barato, e para mim entrar
entrar com calma, né, nesse mundo Apple. Vamos com o chip M1, o M1 Air, que é um MacBook mais barato que você pode comprar dessa linha M. E isso eu tô falando, a gente estava em setembro mais ou menos do ano passado. E eu fiz a compra do meu MacBook em janeiro deste ano. Quando eu iniciei a pesquisa lá, eles não tinham a linha M3, não tinha o chip M3. Mas quando eu comprei o meu MacBook, já tinha sido lançado o chip M3, só não tinha saído o M3 Air, que ele saiu depois. Primeiro veio só a linha M3 Pro, depois veio a linha Air. O M1 Air, ele tem a tela de 13 polegadas, que é um tamanho legal, mas quando você vê a tela de 15, que ele foi lançado no M2, que no M2 tem a tela de 13 e a tela de 15. Eu já bem familiarizado com uma tela grande, né? Eu utilizo os monitores ali da Samsung, inclusive de 28 polegadas, 4K. Quando você lidar ali com a tela de 13 polegadas, é uma diferença muito grande. Então, o maior que tinha era o 15 polegadas, só que o 15 polegadas já era a linha M2. Então, nesse caso, eu já descartei a linha M1, porque o M2 ele já vinha mais atualizado, ele já é o mesmo design que é praticado ainda na M3, ou seja, é um design mais atual. Tem a conexão adicional ali do MagSafe, que daí você ganha uma porta a mais, já que eles têm muito pouca porta, né, para você estar conectando as coisas. Obrigatoriamente a galera usa aqueles adaptadores e tal. Nesse caso já descartei a linha M1 e foquei só na linha M2, porque ele é mais atualizado, tem um gerenciamento melhor ali de energia, só que ele tem um downgrade, né? Por exemplo, o M1, ele, quando você compra a versão de 256, ele vem com duas memórias de 128. Já o M2, quando você compra na opção de 256, e eu ia comprar a versão mais barata, é claro, ele vem apenas com um pente de memórias, vamos dizer assim, de 256. Para quem lembra, lá no PC, é uma coisa bem comum aí para usuários de PC. Quando você quer montar um sistema, quando você está montando, se você ativar o Dual Channel, você consegue um sistema ali bem mais fluido, né? Você consegue bem mais desempenho utilizando o Dual Channel. Por exemplo, você quer 16 GB de memória RAM. É melhor você comprar 2 pentes de 8 ao invés de comprar um pente de 16. A mesma coisa acontece nos MacBooks. O MacBook M2 tinha um pente só de 256 e ele tinha esse downgrade em relação ao MacBook M1 Air, que tinha 2 pentes de 128, só em relação à memória. Mas o desempenho melhorava ali de processamento mais ou menos uns 15% ali. Não era uma diferença significativa, mas você já tinha no conjunto geral um computador, um MacBook mais atualizado. E nessa etapa estava decidido o M2, 15 polegadas, e tinha que ser o de 512, né? O 256 já estava meio assim, vai que não... Apesar de hoje eu entender melhor que talvez essa velocidade que ele perde não faria muito sentido ali no uso, né? Utilizando... depois, testes que eu vi mais recentes, não faz tanta diferença assim. Basicamente você vai utilizar a memória externa, né? Porque você tem que plugar ali um SSD para usar de forma externa, porque a não ser que você queira pagar, sei lá, quase 5 mil reais a mais para colocar 1 TB de armazenamento, essa parte de você escolher um modelo com muito armazenamento ou com muita memória RAM é uma coisa que custa muito caro, falando ali de MacBook. E tinha também um modelo, acho que é o que mais causa confusão ali na escolha, que é o MacBook Pro, só que sem ser com o chip Pro. Esse MacBook ele é bem complicado porque simplesmente por causa do nome, né? Na verdade ele deveria se chamar tipo Air S ou Air alguma coisa, não poderia levar o nome Pro, porque ia acabar confundindo muito. Basicamente ele é todo o MacBook Air, apenas com um cooler adicional, né? Com a ventoinha, porque o MacBook Air ele não tem nenhum tipo de refrigeração ativa. Já esse MacBook Pro, só que com o chip M normal, ele apenas acrescenta uma ventoinha, mas qualidade de tela, é aquele modelo que tem a touch bar, ele ainda é dos designs mais antigos, ele tem pouca opção para você conectar, e as mesmas portas que você tem na linha Air também. Eu particularmente preferia pegar um M2 de 15 polegadas com 512 GB de memória que seja, ao invés de pegar o MacBook Pro M2 de 13 polegadas só porque tem a ventoinha. Eu acho que você deve escolher ele se você gostar ali do design antigo dele e se o preço tiver mais ou menos igual, porque normalmente ele é mais caro do que a linha M2 Air. E sim, é bem complicada essa linha M. Basicamente você tem a linha M normal, que é tudo que fica ali, toda a linha Air, ou a linha Pro, só que sem ter o chip Pro, é bem complicado. Vamos falar da linha M1, por exemplo. A gente tem o M1 Air, a gente tem o Pro, só que com o chip do Air, só que num corpo do Pro que não é Pro. Depois, aí sim, tem a linha Pro, que é o chip M1 Pro, e depois o M1 Max, que é o mais topado aí dessa lista. E eles fazem a sequência do mesmo jeito, pro M2 Air, daí tem o M2 Pro, só que sem ser com chip Pro, daí tem o M2 Pro com chip Pro mesmo, que já é um mais topado, e tem o M2
Max, que é o mais topado dessa lista. Depois o M3 Air, tem o M3 que não é chip Pro também, não confundam, e tem o M3 Pro com o chip M3 Pro, e o mais topado de todos, o mais hypado atualmente, que é o M3 Max. Sim, é bem complicado, basicamente na escala que você tem de pior para o melhor. Por exemplo, o M3 Air, que saiu recentemente, ele não é melhor do que um M1 com chip M1 Pro, né? Ele tem uma diferença grande de performance, tanto de performance quanto em várias configurações. E muita gente se engana. Por exemplo, em vez de comprar o M1 Pro, compra o M3 Air, que vai achar que o M3 Air é melhor ali em desempenho, porque tem 2 gerações acima, mesmo ele sendo inferior, por ele ser uma geração acima, algumas pessoas pensam que ele é melhor, mas o M3 Air não é melhor do que o chip M1 Pro. E sim, é bem confuso, é até confuso de eu explicar aqui para vocês. Na minha cabeça está fazendo sentido, mas não sei se está fazendo sentido aí a explicação. Até então estava decidido o M2 Air de 15 polegadas, mas nisso lançaram a linha M3, mas não a linha M3 Air, só a linha M3 Pro, que tinha esse M3 Pro, que não é com chip Pro, só tem é um Air, só que com ventoinha, e a linha Pro, que eram os mais caros também. Aí fica aquela dúvida, como eu ia pegar o M2 Air de 512, não ia pegar o 256 pela aquela questão da memória, e na linha M3 isso foi atualizado. O MacBook Pro M3, sim, ele é bem parecido com a linha Pro mesmo, a única coisa que muda realmente é o processador, que não é um chip M3 Pro, é um M3 normal, o mesmo processador que vai na linha Air, porém o corpo, as conexões, a tela, tipo, ele é todo igual ao MacBook Pro mesmo, diferente da linha M2, os MacBook Pro M2, que ele tinha ali aquele que tem a Touch Bar, ele tinha pouca entrada, a tela era normal, igual a do Air, era 13 polegadas, aquele sim não faz muito sentido, a não ser que ele esteja bem barato ali em relação ao Air. Mas essa linha M3, aí sim, fez um pouco eu mudar em relação ao pensamento que eu tinha, que era o M2 Air de 512, e adicionar um pouco a mais para ir já na linha MacBook Pro M3. Já tem a câmera melhor, já tinha os alto-falantes melhor, assim, é um MacBook bem completinho, a única coisa que não tem é o chip Pro. Aí beleza, baseado nisso, resolvi mudar. Vamos mirar no MacBook Pro com chip M3, que é um belo conjunto ali que ele tem. Porque, querendo ou não, eu ainda tinha minhas dúvidas em relação ao Air, por ele não ter nenhum sistema de refrigeração. E meu uso aqui é basicamente edição de vídeo, né? O 90% tá editando vídeo 4K, com ali a taxa de bitrate 100 MB, H265, a maioria dos arquivos da FX30. Assim, eu sabia que eu precisava ali de uma máquina que fosse capaz ali de suprir toda essa necessidade. Não ia ser só para casualmente ou editar vídeo de celular, essas coisas. É um arquivo de câmera que é diferente de arquivo de celular, a gente sabe. E nenhum dos vídeos que eu vi, nenhum dos reviews que eu vi ali na prática utilizando o Air, no uso intenso, para ver se ia dar conta. Por isso eu não tinha certeza ainda se o MacBook Air ia dar conta, mas quando comparado ali ao MacBook Pro com o chip M3, aí ele já tem uma refrigeração ativa. Basicamente essa refrigeração, ela não dá mais desempenho, ela só faz para que não perca desempenho, porque quando o processador ele começa a aquecer muito, ele perde a potência, porque ele precisa dissipar o calor, né? Ele tem um limite de temperatura, e quando ele chega naquele limite, ele reduz a potência dele para que a temperatura se normalize. E quando você tem uma refrigeração ativa, no caso de um cooler, você consegue ficar mais tempo, ela vai demorar mais para bater essa temperatura mais alta. E no caso, nessa data, quando eu ia comprar, o preço não era tão diferente assim de eu pegar o MacBook Pro M3 ao invés do M2 Air com 512. E essa diferença adicional, ela até que ia ser bem paga, porque eu tinha uma refrigeração ativa, eu tinha uma tela muito melhor do que a tela do Air, tinha um MacBook mais atualizado, tinha várias portas disponíveis a mais para mim utilizar. Era um valor que compensava pagar a diferença. Mas tinha um modelo ali que eu sempre estava de olho nele, só que era um modelo ali mais caro, mas nessa ocasião ali, na data que eu fui comprar, ele começou a ficar mais barato, tanto por ele ter baixado um pouquinho o preço, mas o barato, no caso, engana a gente, né? Por exemplo, porque quando você tem uma coisa em mente que você vai comprar de R$1.000, só que você vê a possibilidade de comprar uma coisa de 1.100, por exemplo, e você vê uma coisa de R$1.400, você vê que essa coisa de 1.400, ela tá bem cara em relação à sua coisa que é comprar de 1.000. Mas quando você passou a considerar comprar o
o item de 1.100 ou 1.200, o de 1.400 não passa a ser tão mais caro assim quando você começa a ver os benefícios. Então, assim, é uma própria armadilha que as marcas fazem, né? Colocar uma coisa um pouquinho mais cara que a outra para você... dificilmente você leva a opção do meio, sempre leva a opção ali a mais cara. E por esse modelo ter baixado um pouquinho e eu cogitar comprar um mais caro, que no caso seria o MacBook Pro M3, a diferença de preço desse modelo que eu sempre estava de olho, só que era bem alta, agora ela não estava tão mais alta assim. E mesmo sendo com o chip M1 Pro mais antigo, já estávamos na geração 3, né, da geração M3, ainda assim ele é superior ao MacBook Pro com chip M3 normal, aquele que eu estava cogitando em comprar, porque ele é um chip M3 comum e o chip M1 Pro, ele já é um chip Pro, que é basicamente 2 vezes um chip normal, e claro, tem todas as características que o MacBook Pro com chip M1, M2 ou M3 Pro tem, que a tela, praticamente a tela é 4K, ela faz uma proporção diferente, mas basicamente você pode arredondar ali que a tela é 4K. Já é uma tela com mini LED, que traz uma relação de contraste bem superior a outros tipos de tela, a própria tela do MacBook Air normal, isso o MacBook de qualquer geração sendo Air, ou o MacBook Pro com chip M2, que é aquele que tem a touch bar. Na linha com o chip M Pro você já tem a tela calibrada, já é uma tela, ela tem elas vêm com as pré-calibrações ali para você trabalhar, para você alterar ali. Isso sim já é um diferencial, já é uma coisa mais profissional. Basicamente você tem uma tela 4K, um alto nível ali de fidelidade, já vou falar um pouco sobre isso, porque não é tão fiel assim, digamos, não é uma coisa extremamente para você levar de referência, mas é uma bela de uma tela, tem um alto nível de contraste por utilizar o sistema mini LED, é uma tela muito superior aos MacBook Air. E quando foi chegando perto de eu comprar, no caso o chip M1 Pro, o MacBook Pro com chip M1 Pro, um modelo que eu nem tinha visto nenhuma vez, na verdade, é ele com 16 polegadas, porque normalmente o preço ele estava bem alto. Basicamente o MacBook M1 Pro de 14 e 16 polegadas é a mesma coisa, não muda nada, só muda o tamanho da tela. E esse MacBook M1 Pro 16 polegadas, 1 TB de armazenamento, estava num preço muito bom. Tava mais caro sim do que o MacBook Pro com chip M3, mas não era a diferença tão grande, e já considerando que ele era 16 polegadas e com 1 TB de armazenamento. Resumindo, eu acrescentei R$1.000 e eu peguei um MacBook M1 Pro com chip M1 Pro 16 polegadas, 1 TB de armazenamento, eu paguei R$1.000 a mais, ao invés de eu pegar o MacBook Pro M3 com 512 de armazenamento e 8 GB de memória RAM. Ah, e a linha Pro, eu esqueci de mencionar, todos eles têm 16 GB de memória, né? Se não existe MacBook Pro com chip M1 Pro, M2 Pro ou M3 Pro com 8 GB. Na verdade, quando você está na linha M3 já, M3 Pro, você tem opções a partir de 18 GB, eles aumentaram aí 2 GB na memória RAM. Só isso daí, porque se você for colocar, em vez de 8, 16 GB no MacBook Air, já aumenta ali mais ou menos uns 2.500, 3.000. E esse modelo que eu escolhi, ele já vinha nativamente com 16 GB de memória, 1 TB de armazenamento, tela 16 polegadas, uma bela de uma tela. Nesse caso, para mim, a tela quanto maior, melhor, porque eu tô acostumado já com o monitor 4K de 28 polegadas. Por isso que lá no início eu fiquei meio assim de pegar o de 13 polegadas, então no final das contas peguei logo um 16. E esse foi o meu MacBook escolhido, o MacBook Pro com chip M1 Pro, 16 polegadas, 16 GB de RAM, 1 TB de armazenamento. Essa é a minha configuração. Sem contar a fonte também do M1 Pro, esse 16 vem com aquela fonte de 140 watts, é uma fonte bem mais robusta em relação à fonte de, se eu não me engano, é 70 watts, a fonte que vem nos outros modelos. Beleza, comprei meu MacBook e já comecei a usar muito ele, já comecei a testar. Me bati um monte, o usuário de Windows, quando vai para o sistema iOS, é bem complicado. Em geral, eu achei umas coisas não tão legais, principalmente o sistema de gerenciamento de arquivo, não acho ele tão legal. Agora eu estou me habituando mais, até que está ficando interessante, mas no início lá, e até acho ainda o gerenciamento de arquivo do Windows bem melhor, a organização dos arquivos bem melhor no Windows do que no Mac, mas agora a gente vai se habituando, vai conhecendo os atalhos, vai ficando melhor. Mas as primeiras impressões não foram tão boas assim do gerenciamento de arquivo. A tela, fantástica, né? Tem nem o que falar. Inclusive vai ter vídeo aqui utilizando o monitor de 28 polegadas da Samsung 4K, porque esse assunto de monitor externo para MacBook, cara, é bem complicado. É mais um problema ali para você se preocupar se você gosta das coisas ali
bem definidas, ainda mais quando a gente fala da linha Pro, que tem essa tela que é praticamente 4K. Em relação à fidelidade de cor, vai ter um conteúdo sobre isso também, que tem minhas ressalvas, coisas que eu gostei muito de cara. A integração ali com o celular, né, com o iPhone, quando você tem algum arquivo um pouco grande no celular que você quer enviar para o MacBook através do AirDrop, é muito rápido também, você não precisa utilizar cabo nem nada, achei bem interessante isso. Alto-falantes muito bons, esses da linha Pro é diferenciado, eles são mais altos, só que ele é bem equilibrado, sabe? Tipo assim, quando eu tô fazendo o monitoramento do áudio ali, que eu tô editando o áudio, eu utilizo o fone, eu não tinha ainda os monitores externos, mas com isso daqui é um parâmetro a mais para você. Quando você trabalha com edição, seja de imagem, de cor, de qualquer coisa, não adianta você ter só o de referência, você tem que ter o de referência, mas você tem que escutar também, ou ver em outros painéis, em outras telas, e outros sons, porque as pessoas elas não vão olhar o que você fez ali só em monitores de referência ou som de referência que seja. Então é bom você ter alguns dispositivos diferentes para você ver como é que fica nesses outros lugares. E aqui é mais uma opção e muito boa opção. Ele flui muito bem, sabe? Comparado a você escutando aqui num fone de monitoramento, comparado a você escutando aqui, não é uma diferença discrepante, entendeu? E para consumir conteúdo em geral, é bem satisfatório esses alto-falantes, a posição que eles ficam direcionados aqui para frente, ó. Bem legal, gostei dos alto-falantes, gostei da tela. Outro ponto que eu gostei muito é a entrada P2. Aqui no canal tem um vídeo que eu utilizo na verdade ainda, um DAC, porque a saída de áudio, quando você conecta um fone de ouvido no PC, pode ser a sua placa-mãe, pode ser a mais topada de todas, ela não vai ter uma boa energia de áudio, ele sabe, tipo, você não vai escutar com o áudio com tanto peso, ainda mais se você utilizar um fone um pouco mais sofisticado. Não é o meu caso aqui, eu tenho um fone simples, mas você não consegue escutar o áudio do jeito que ele é, ele não vem ali pesado, digamos assim. E para resolver isso, você utiliza um DAC, daí o DAC ele vai fornecer energia suficiente para tocar o seu fone. Já nesse caso aqui, acredito eu, porque muito galera de música, DJ e tal, é bem comum você ver utilizando um MacBook, eu acho que eles capricharam nisso por esse fato. Essa entrada de áudio P2, cara, é muito bom. Claro que no DAC você tem as configuraçãozinhas para você mexer e tal, mas aqui não fica devendo em nada em relação à entrega do áudio, sabe? A potência. Realmente, essa entrada P2 aqui é diferenciada, isso falando em coisas nativas, sabe? Coisa que já tá aqui, por exemplo, a tela é uma coisa nativa, já tá aqui, os alto-falantes é uma coisa que eu não preciso obrigatoriamente ter uns monitores normais. Se eu quiser uma qualidade a mais, coloca ali monitores mais topados, mas em geral, para o uso normal, não precisa necessariamente de monitores, não precisa necessariamente de um DAC, de uma interface de áudio. Tipo assim, o que vem nele já é o suficiente para você já começar a trabalhar, entendeu? E na edição de vídeo, que é o mais importante para mim, nesse meio termo eu já estava utilizando o DaVinci, né? Não tinha desinstalado ainda o Premiere, mas eu estava meio que utilizando os dois. Eu meio que me forcei a começar a usar, que daí você perde o hábito de usar o outro, você pega o hábito de utilizar aquele que você quer aprender. Aí tem um detalhe, eu não instalei o Premiere nele, que é o software que eu utilizava, só tinha o Premiere no Windows. Nele eu comecei a usar direto o DaVinci. E também para mesclar, comecei a usar o DaVinci no Windows também. Só que o DaVinci no Windows, para quem trabalha com arquivo H265, esse codec HEVC, é bem complicado. Assim, já tive algumas situações que, vou mostrar alguns exemplos aí, que aparecia isso aí no início do vídeo, só que isso aí só aparecia no DaVinci, no Premiere não aparecia. E eu sabia que isso não era um problema nem do DaVinci, nem do Windows, é uma coisa dos dois juntos, entendeu? E para usar o DaVinci no Windows, na minha configuração, cara, não ia, sabe? Travava muito, tipo assim, não que travava, mas ele ia... Você via os lags, sabe? Não era uma coisa fluida igual era no Premiere. No Premiere, nossa, ia que é uma bala a minha configuração. No DaVinci, no Windows, principalmente quando você olhava ali o monitor de desempenho e tal, você via que faltava processamento. E eu já tinha me planejado antes para pegar processador novo, né? Pegar uma linha, um i7, porque o meu era o i5 12400. Mas depois, quando eu comecei a cogitar a ideia de comprar um Mac e tal, daí eu deixei de lado comprar o processador. Vamos ver qual que é a dos Mac antes de eu comprar, senão depois se no Mac não der muito certo, eu compro esse processador. Mas os arquivos, tanto da ZV10, a da ZV10 nem tanto, mas ainda assim, mas agora os arquivos H265 da FX30, no DaVinci, no Windows, era bem complicado de estar editando, às vezes aparecia esses lagzinhos, para renderizar era complicado, tipo,
horas, tipo, demorava muito para fazer um projeto, tipo, para você renderizar. Agora, quando você editava o mesmo arquivo, o mesmo projeto, tudo igual no DaVinci, no Mac, nesse Mac aqui, era outra história. É muito fluido, tipo, roda tudo, tipo, vai, tranquilo. Tanto 4K 120, 4K 60, 4K 24, que é a maioria do que eu trabalho é 4K 24, mas bitrate alto, bitrate baixo, ele vai embora. Para renderizar, é muito rápido, tipo, renderiza muito rápido. Normalmente é 50% do tempo do projeto. Às vezes é até menos, mas dificilmente é mais, mas sempre fica ali 50% do tempo do projeto. E no Windows com o DaVinci não ia, tipo assim, um vídeo de 10 minutos ficava mais de 1 hora para renderizar. Acredito eu que seja por essa incompatibilidade com o H265 com o Windows e já o DaVinci, sei lá, eu sei que não ia. Acho que o DaVinci ele precisava de mais processamento, então esse processador que eu tinha não estava tão interessante, alguma coisa acontecia que não ia. E nesse Mac aqui, o DaVinci ia, nossa, ia muito bem, é lindo de ver. E aí tem um detalhe, aí você pergunta, por que você não usava só o Premiere então? A ideia é que eu decidi migrar para o DaVinci por vários motivos. Então assim, aquilo que eu falei lá no início, normalmente as nossas ferramentas têm que ser de acordo com aquilo que a gente está trabalhando. Se o que eu trabalho é o DaVinci, então eu preciso de um PC, uma máquina otimizada para o DaVinci. Se eu continuasse usuário de Premiere, aí eu precisaria de um PC, uma máquina para utilizar com o Premiere, mas me decidi ficar no DaVinci, testei o DaVinci com o Mac e é outra história, é muito bom. Resumindo, toda essa minha experiência de uso, eu comprei lá em janeiro, agora a gente já está no mês 5, vai fazer aí 5 meses que eu já estou utilizando o Mac. Com essa decepção no Windows com o DaVinci, apareceu uma oferta no meu PC, já vendi ele, foi uma oferta, eu ia ficar mais tempo para me trazer todos os comparativos para vocês, mas não deu tempo, fizeram uma oferta boa no meu PC, tinha uma configuração bem bacana, tem vídeo aqui no canal dele, e acabou que foi embora, daí fiquei utilizando só o Mac em todo esse período, todo esse período não, faz uns 2 meses que eu estou utilizando só o Mac. Mas você não falou que precisava de 2 máquinas? Sim, ainda eu preciso de 2 máquinas, tive que segurar as pontas aí, e já estou me planejando para pegar uma outra máquina. Daí, como eu já tenho o MacBook aqui, eu já sei da eficiência do MacBook de processamento em relação a trabalhar com arquivos e utilizando o DaVinci Resolve. Talvez, tenho minhas dúvidas ainda, mas eu vou arriscar em pegar algum... Só que daí no caso não é MacBook, no caso provavelmente, talvez, não sei ainda, eu pegue um Mac Mini, porque eu não preciso de 2 MacBook, né? O meu uso, na verdade, é mais parado. O MacBook, ele traz mais possibilidades, então eu preciso de 2 máquinas, uma para ser portátil e outra para ficar fixo, não tem problema. Então já estou cogitando, já estou pesquisando há um bom tempo já algum Mac Mini. Dessa vez não vai ser a mesma coisa, eu fico ali na linha mais básica, não vou ir para a linha da Studio, apesar que seria muito bom comprar um Mac Studio, mas nesse caso vamos ficar na linha do Mac Mini mesmo. Daqui para frente já começa meio que os rumores talvez eles pulem a linha M3, daí eles já vão pro Mac Mini M4. Por enquanto a gente vai tocando aqui apenas com uma máquina e indo muito bem. Mas resumindo, eu acabei falando bastante, na verdade tem muita coisa para falar ainda, porque esse mundo é muito novo aqui para mim, a linha de macOS. Na sequência saem outros vídeos falando sobre isso, todo esse ecossistema, tudo que eu precisei me adaptar às mudanças e tal. Inclusive, se qualquer dúvida que você tiver, já vai deixando aí nos comentários. Vai sair o vídeo na prática, editando, colocando os arquivos aqui para rodar, né, na timeline ali, para vocês verem como é que funciona ali na timeline, tempo de renderização. Vai ser um vídeo completo sobre isso, sobre o monitor, como que eu utilizo o monitor externo nele, se tem alguma perca, se dá muita diferença ali em qualidade de cor e vários conteúdos sobre ele. Nem sei quanto tempo ficou esse vídeo, eu acabei falando bastante, mas se você tem dúvida em qual Mac comprar, basicamente se você é um usuário profissional, trabalha com arquivos pesados, edição de vídeo, Photoshop nem tanto, acho que o Photoshop, o Air manda bala, mas o Air, a linha Air pode te atender sim, só que se você tiver uma demanda alta, por exemplo, você fica o dia inteiro editando, sabe? O dia inteiro renderizando, você tem tempo para entregar os seus projetos. Qualquer coisa que for mais profissional, com certeza vai para a linha Pro. Qualquer coisa que mesmo que seja profissional, mas você tem ali um certo tempo para as coisas variarem, né? Você não tem aquela pressa de sempre estar entregando e tal, você não vai ficar o dia inteiro, a noite inteira a fio, editando com arquivo pesado e tal. A linha Air vai te atender muito bem, isso utilizando ali o DaVinci Resolve
ou o Final Cut, né, que é o próprio software da Apple. Se for de Air, em relação ao preço, não tem tanta diferença ali em desempenho. Quando a gente pega a linha M1, M2, M3, a gente sabe que a linha M1 ela é mais desatualizada ali no design, mas em relação à performance não é uma diferença gritante. Leve em consideração o preço, tanto que vai variar de um modelo para o outro. Se não der tanta diferença, pega os modelos mais atuais, você vai ter uma máquina ali mais atualizada. Se der uma diferença grande ou tiver uma oferta boa no M1 ou talvez no M2, vai no M1 ou M2, se não já pega o M3 para ficar com uma máquina ali mais atualizada. E se tiver um uso intenso, igual eu falei aqui, você fica o dia inteiro editando, você precisa de mais portas, não quer ficar com aqueles monte de adaptadores, quer uma tela ali com mais qualidade e tal, vai na linha Pro, sem dúvida, já pule a linha Air de cara. Estou muito feliz com essa aquisição, tá me atendendo muito bem, mais do que eu esperava, principalmente... e um detalhe, eu acabei não falando, quando você utiliza o DaVinci Resolve na versão free, quando não é aquela versão Studio, aquela versão paga, quando você utiliza na versão de graça, no Windows, quando você, para você trabalhar com arquivos H265, ele não tem disponível, você não consegue, o arquivo ele não abre, só mostra as faixinhas de áudio ali. Já no MacBook, quando você trabalha com arquivos H265, mesmo sendo na versão de graça, você consegue trabalhar tranquilamente, os arquivos eles abrem, roda tudo na boa. Isso é um detalhe também que eu acabei não falando lá, o porquê que eu resolvi me desfazer do PC e tal, porque tinha esse detalhe aí. Para mim utilizar o DaVinci Resolve na versão com os arquivos H265, eu precisava comprar a versão. Hoje eu já comprei, como eu não tenho o PC aqui mais, eu não consigo fazer o teste para ver se com a versão paga roda melhor no Windows, mas em geral, com a versão grátis, com o Mac, você já está 100% ali amparado em relação a esses tipos de arquivo. Claro que dependendo da situação, vale a pena você fazer o upgrade. Eu já fiz o upgrade para a versão Studio, mas fiquei um bom tempo ali utilizando a versão de graça. Mas se ficou qualquer dúvida, algum complemento adicional, já deixei nos comentários. Me diz aí qual MacBook você pretende comprar, qual você está olhando, qual que está pesquisando. Tem sim muita dúvida, tá com dúvida, não tá? Já bateu o martelo e qual modelo vai comprar? Se gostou do vídeo, aproveita para deixar seu like, aproveita também para se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal, tem bastante conteúdo bacana, com certeza algum deles pode te ajudar. E esse foi mais um vídeo e até o próximo.